Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D. Sejam bem-vindos ao vídeo de Organização Estrutural do Sistema Somestésico. No vídeo anterior, a gente aprendeu que na pele existem diversos receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais são estimulados mediante diferentes estímulos. Mas agora, o que acontece após a estimulação desses receptores? Como que nós vamos perceber os estímulos? Para isso, nós vamos ver quais são as vias que levam a estimulação, a resposta da periferia até o sistema nervoso central. Vamos começar a ver que, após estimular os receptores sensoriais, esta informação vai ser conduzida da periferia do nosso corpo até o sistema nervoso central, chegando na medula. Perceba, da medula essa informação vai ascender até chegar ao tálamo. Do tálamo, por sua vez, a informação vai ser conduzida para o córtex. Essa é uma das vias que levam a informação da periferia até o córtex no sistema nervoso central. Esta via é a via que conduz a maior parte da informação do nosso corpo. Porém, nós temos uma outra via específica que vai conduzir a informação, preste atenção, da periferia diretamente no tronco encefálico. Veja, esta via não passa pela medula. E qual seria esta via que conduz essas informações? A via que vai levar as informações do nervo trigêmeo, o quinto par de nervo craniano. O quinto par de nervo craniano vai levar as informações de uma região específica da nossa face. O nervo trigêmeo é conhecido por ter 3 ramos. Um ramo oftálmico, um ramo maxilar e outro ramo mandibular. Então vejamos. A estimulação desses ramos do nervo trigêmeo leva a informação diretamente para o tronco encefálico. Do tronco encefálico, essa informação vai para o tálamo e do tálamo vai até o córtex. Mas nós temos uma terceira via ainda. Essa terceira via faz o seguinte: conduz a informação da periferia até a medula. Na medula, essa informação vai ser retransmitida para o tronco encefálico. E do tronco encefálico, presta atenção, a informação vai ser conduzida para o cerebelo. Essas são as 3 vias que conduzem as informações sensoriais da periferia do nosso corpo até o sistema nervoso central. Nós vamos ver 2 vias específicas que vão conduzir as informações da periferia do nosso corpo para a medula, da medula para o tálamo e do tálamo para o córtex. Vamos ver como que isso ocorre. Primeiramente, nós vamos falar a respeito da medula espinal. A medula espinal é um tecido nervoso, é o tecido nervoso mais simples que nós temos. A medula é formada por uma massa cilíndrica de sistema nervoso central achatada dorso-ventralmente. Toda a medula está localizada no interior de um canal, o canal vertebral. Esse canal vertebral é importante para proteger o sistema nervoso central, no caso, a medula. Aproximadamente a medula mede cerca de 45 centímetros, sendo ligeiramente menor nas mulheres. O limite inferior da medula espinal termina na altura da segunda vértebra lombar, a L2, ponto no qual forma-se o cone medular. Superiormente, a medula espinal comunica com o bulbo do tronco encefálico, mais ou menos na altura do forame magno. Se nós agora pegarmos essa medula e fizer um corte transversal, perceba o que nós vamos encontrar anatomicamente na medula espinal. Esta imagem mostra um corte transversal da medula espinal. A
parte superior dessa figura está representando a porção posterior. Por sua vez, a parte inferior da medula mostra a parte anterior da medula. Perceba que, de uma forma mais generalizada, a medula espinal ela é dividida em uma região chamada de H medular. O H medular é essa porção mais centralizada. No H medular, ou a substância cinzenta da medula, nós encontramos uma grande quantidade de corpos neuronais. Por sua vez, abraçando o H medular, nós encontramos a região de substância branca. A substância branca, portanto, compreende toda a região fora do H medular. Veja que na medula espinal, a substância branca está envolvendo os corpos neuronais. Quando nós vemos o encéfalo, ocorre o contrário. Ou seja, a substância cinzenta formada pelos corpos neuronais estão superficialmente localizados, enquanto que a região medular está localizada profundo. Na substância branca, nós vamos encontrar fibras de axônios, principalmente axônios mielinizados. Vamos estudar mais ainda a respeito da medula espinal para que a gente possa entender como que é o fluxo de informação da periferia até o córtex no sistema nervoso central. Vejamos então mais detalhes. Vamos falar agora a respeito do H medular. O H medular apresenta algumas projeções. As projeções posteriores recebem o nome de corno posterior. No corno posterior é uma região importante onde vai chegar neurônios pseudo-unipolares. Esses neurônios pseudo-unipolares são os neurônios que vão conduzir a informação sensorial da periferia do nosso corpo até o sistema nervoso central. Então veja bem, todos aqueles receptores que nós estudamos no vídeo anterior vai fazer sinapse no corno posterior. São neurônios pseudo-unipolares e esses neurônios conduzem a informação sensorial. Por outro lado, nós temos também o corno anterior. Este corno anterior, diferentemente do corno posterior, além obviamente da localização anatômica, possui corpos neuronais. Esses corpos neuronais vão levar a informação motora, veja bem, informação motora da medula, de volta para a periferia. Então, aqui nós estamos vendo o corno posterior apresenta neurônios aferentes, os neurônios sensoriais, enquanto que o corno anterior apresenta corpos neuronais de neurônios eferentes, de neurônios motores. E presta atenção num detalhe, apenas na região tóraco-lombar da medula espinal nós encontramos o corno lateral. Veja que apenas na porção torácica e lombar da medula espinal. Esse corno lateral apresenta neurônios do sistema nervoso autônomo simpático e parasimpático. Agora nós vamos ver alguns detalhes importantes para a gente entender o fluxo de informação do sistema somestésico, mas nós vamos analisar agora a substância branca. A substância branca, conforme nós já vimos, envolve o H medular. E perceba que nós temos alguns sulcos importantes na medula. Vejamos quais são esses sulcos. Posteriormente, nós encontramos um sulco que vai dividir a medula em duas metades iguais. Este recebe o nome de sulco mediano posterior. Veja um outro sulco posterior. Este vai ser o sulco lateral posterior. No sulco lateral posterior é uma região, uma depressão, onde vai chegar os neurônios pseudo-unipolares que nós vimos há pouco.
Entre o sulco lateral posterior e o sulco mediano posterior, localiza um outro sulco. Este sulco recebe o nome de sulco intermédio posterior. Esses são os principais sulcos da região posterior da medula espinal. Vejamos agora outros sulcos na região anterior. O principal sulco é uma fissura, a fissura mediana anterior. Esta fissura, da mesma forma que nós vimos anteriormente, vai dividir a medula em duas metades iguais. E nós encontramos também o sulco lateral anterior. Este sulco está localizado na região do corno anterior, região esta que vai permitir a saída de neurônios motores eferentes da medula espinal. Agora que nós vimos os principais sulcos, vamos ver outras regiões importantes da substância branca. Primeiramente, nós vamos ver o fascículo grácil. O fascículo grácil é uma região da substância branca, ou seja, uma região onde nós vamos encontrar as fibras neuronais, uma grande quantidade de fibra neuronal mielínica, e o fascículo grácil está localizado entre o sulco mediano posterior e o sulco intermédio posterior. Um outro fascículo recebe o nome de fascículo cuneiforme. Este fascículo cuneiforme está localizado entre o sulco intermédio posterior e o sulco lateral posterior. Da mesma forma que nós vimos a respeito do fascículo grácil, o fascículo cuneiforme apresenta uma grande concentração de fibras nervosas, em especial as fibras mielínicas. Vejamos agora outras regiões importantes da substância branca. Vamos ver o funículo anterior. O funículo anterior é uma região também compreendida de substância branca, de fibras nervosas, principalmente mielínicas, e está localizado entre a fissura mediana anterior e o sulco lateral anterior. E, por fim, um outro funículo, esse recebendo o nome de funículo lateral, região que também vai conter uma grande quantidade de fibras nervosas mielínicas. O funículo lateral está localizado entre a região do sulco lateral anterior e do sulco lateral posterior. Essas regiões que eu mostrei para vocês são importantes, uma vez que as fibras mielínicas dos neurônios pseudonipolares vão ganhar a substância branca, vão ganhar a região medular e vão ascender em direção ao córtex. São por esses fascículos, por esses funículos, que a informação vai ser trafegada no interior do sistema nervoso central. Vejamos agora a respeito dos diferentes tipos de sistemas somestésicos. Vamos falar a respeito do sistema epicrítico. O sistema epicrítico ele é importante uma vez que apresenta uma grande capacidade discriminativa e, além disso, o sistema epicrítico apresenta uma grande precisão sensorial. Quais são as submodalidades sensoriais do sistema epicrítico? Vejamos que há 5 principais submodalidades. Vamos começar a falar a respeito de cada uma delas. Uma submodalidade seria a estereognosia. A estereognosia é a capacidade que nós temos de discriminar objetos graças às suas características. Nós podemos perceber as imperfeições na superfície, se a superfície é lisa, se a superfície é rugosa, se a superfície é dura, se a superfície é maleável. Todas essas informações que nós temos a respeito da estrutura dos objetos, nós colocamos na classe da estereognosia. Por causa da estereognosia, um tato extremamente preciso, algumas pessoas com deficiência visual
consegue aprender a leitura em braille. A leitura em braille, conforme nós podemos ver nessa ilustração, é compreendida por uma série de pontos. Esses pontinhos, quando a pessoa passa o dedo sobre a superfície de um livro em braille, é que vai indicar as letras. E isso ocorre graças à estereognosia. Uma outra submodalidade do sistema epicrítico seria o tato discriminativo. O tato discriminativo é importante para que a gente perceba os pontos do corpo que estão sendo tocados. Além disso, o tato discriminativo também atua auxiliando na estereognosia, discriminando as formas dos objetos. Uma outra submodalidade importante seriam as sensações vibratórias. As sensações vibratórias nada mais são do que toques rápidos e alternados sobre a nossa pele. Podemos também falar do sistema epicrítico a respeito da propriocepção, que nós já estudamos isso, inclusive em vídeos anteriores. A propriocepção ou sinestesia é a capacidade que nós temos de perceber as posições de diferentes partes do nosso corpo, inclusive se nós estivermos com os olhos vendados. E por fim, vamos falar da discriminação de peso. Isso seria a capacidade que nós temos de estipular aproximadamente o peso dos objetos. Todas essas modalidades que nós acabamos de ver faz parte do sistema epicrítico. Esse sistema epicrítico nós temos que entender que ele é importante uma vez que apresenta uma grande capacidade discriminativa e, além disso, uma grande precisão sensorial. Agora nós vamos ver qual é a via neuronal que conduz a informação do sistema epicrítico da periferia até o sistema nervoso central. Vejamos isso nessa ilustração. A via epicrítica vai começar com o neurônio primário. O neurônio primário é o neurônio que vai estender dos receptores sensoriais até a medula espinal. Lembra que eu falei para vocês que é um neurônio pseudo-unipolar. O neurônio primário eu estou representando nessa figura com esse neurônio em azul. Por se tratar de uma via sensorial, o neurônio vai chegar na região do corno posterior do H medular, conforme nós já vimos. Uma vez na medula, esse neurônio vai emitir ramos. Veja bem, um ramo vai ascender. Ascendendo, vai chegar na região do bulbo do tronco encefálico. Veja o que vai acontecer. No bulbo do tronco encefálico, o neurônio primário vai fazer sinapse com o neurônio secundário. O neurônio secundário, veja bem, apresenta os corpos celulares que localizam no núcleo grácil ou no núcleo cuneiforme. O que vai acontecer com o neurônio secundário? Olha um detalhe importante. Esse neurônio secundário vai cruzar a região do bulbo. Cruzando a região do bulbo, o que vai acontecer? A informação sensorial vai ser levada para o outro lado do sistema nervoso central. Então veja bem, por exemplo, se nós estimularmos o lado esquerdo do nosso corpo, um estímulo sensorial, esse estímulo vai ser captado pelo neurônio primário, o neurônio primário chega à medula, chegou no sistema nervoso central. O neurônio primário vai ascender, chega na região do bulbo e no bulbo faz uma sinapse. Essa sinapse é efetuada com o neurônio secundário. Agora olha só, do lado esquerdo fez uma sinapse no bulbo. O neurônio secundário vai cruzar a região do bulbo. Cruzando a região do bulbo, a informação vai ser direcionada para o lado direito, o lado contralateral. Obviamente, se eu estimular o lado direito, o que acontece? Neurônios primários do lado direito chegam à medula, ascendem na região do bulbo, fazem uma sinapse com o neurônio secundário e esse neurônio secundário cruza o bulbo.
Cruzando o bulbo, a informação vai ascender até chegar no lado esquerdo do córtex sensorial. Então veja só, as informações vão ser cruzadas. No bulbo, o que acontece? O neurônio secundário agora vai continuar a região do bulbo vai passar para a ponte e da ponte para o mesencéfalo. Perceba que o neurônio secundário vai atravessar todo o tronco encefálico. Do tronco encefálico, esta informação vai chegar na região do tálamo. No tálamo, o que acontece agora? No tálamo, ocorre uma outra sinapse do neurônio secundário com o neurônio terciário. O neurônio terciário é o neurônio que faz uma sinapse na região do tálamo com o neurônio secundário e envia as fibras neuronais para a região do córtex, no caso, o córtex somatosensorial primário. Esta é a via que leva à informação epicrítica, uma via sensorial discriminativa. Um detalhe que eu não falei para vocês, eu vou falar agora, é que os neurônios sensoriais secundários conduzem a informação por meio de um leminisco. O leminisco é uma fita formada por axônios mielinizados. O leminisco que conduz os axônios mielinizados do neurônio secundário é o leminisco medial. Atente-se a isso. Então, recapitulando, leminisco medial é uma fita que vai conduzir os axônios do neurônio secundário na via epicrítica. Vamos falar agora a respeito da via protopática. Esta é uma outra via do sistema somestésico. O sistema protopático, diferentemente em relação ao sistema epicrítico, é um sistema no qual as informações são conduzidas também da periferia até o sistema nervoso central, porém as informações são diferentes. No sistema protopático vai ocorrer a transferência de informação da termossensibilidade, da dor e também do tato grosseiro. Então veja bem, diferentemente do que nós vimos a respeito do sistema epicrítico, o sistema protopático apresenta uma baixa capacidade discriminativa e também uma baixa precisão sensorial. Um detalhe é a dor. Você sabe que está sentindo a dor, mas você não sabe exatamente, de forma extremamente precisa, onde a dor ocorre. Você sabe que a dor ocorre numa região do seu corpo, mas você não consegue falar, é exatamente este ponto que está doendo. Isso porque o sistema protopático apresenta uma baixa precisão sensorial. Então, se nós temos um sistema epicrítico e um sistema protopático que ambos conduzem informações sensoriais, porém são informações distintas, obviamente nós já podemos deduzir que as vias neuronais também são distintas. Portanto, vamos ver agora como que ocorre o fluxo de informação da periferia do corpo até o sistema nervoso central, considerando o sistema protopático, o sistema de baixa capacidade discriminativa e baixa precisão sensorial. Vejamos isso agora. A via protopática vai, da mesma forma que nós vimos anteriormente, apresentar o neurônio primário. Este neurônio primário também vai ser um neurônio pseudonipolar que vai conduzir a informação dos receptores sensoriais até a medula. Mas veja que a diferença já começa agora. Na medula, o neurônio primário já vai fazer uma sinapse com o neurônio secundário. O neurônio secundário, veja o que acontece. Cruza a medula da mesma forma que nós vimos anteriormente. Só que na via epicrítica, o cruzamento ocorria na altura do bulbo. Na via protopática,
o cruzamento já vai ocorrer na altura da medula espinal. Cruzando a medula, o que vai acontecer? O neurônio secundário agora vai entrar na via espinotalâmica lateral ou via espinotalâmica anterior. A via espinotalâmica é uma via que vai conduzir a informação, veja o nome, da região da medula, por isso o espino, para o tálamo. Ambas vias, espinotalâmica lateral e espinotalâmica anterior, conduzem a informação da medula em direção ao tálamo. E agora os neurônios secundários vão entrar em uma outra fita de neurônios que apresentam principalmente fibras mielínicas. Esta fita vai receber o nome de liminisco lateral, uma outra diferença em relação ao sistema epicrítico. Agora o que vai acontecer? Da medula espinal, a informação vai chegar ao bulbo. Continua no bulbo, vai ser passada para a ponte e por fim chega ao mesencéfalo. Perceba que nesse detalhe, da mesma forma que nós vimos anteriormente, a informação vai cruzar todo o tronco encefálico. Do tronco encefálico, a informação chega no tálamo. Olha o neurônio secundário chegando na região do tálamo. O que vai acontecer? Conforme nós já aprendemos anteriormente, no tálamo vai ocorrer uma sinapse com o neurônio terciário. Este neurônio terciário vai projetar fibras axônicas até o córtex somatosensorial primário, da mesma forma que nós vimos na via epicrítica. Pessoal, a respeito das informações contidas nesse vídeo, isso era o que eu gostaria de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido como ocorre a passagem da informação da periferia até o sistema nervoso central. Se você chegou até aqui, muito obrigado, deixe o seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais.